da faculdade, né, muito querendo me especializar, muito querendo fazer 1 milhão de coisas, fui fazer um aprimoramento em nutrição clínica hospitalar. Afinal de contas, conversava com a área que eu estava trabalhando, ok? Fiz este aprimoramento. Foi um aprimoramento pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, então foi de graça, foi super legal, né? Inclusive tinha uma bolsa, não foi de graça, né? Eu recebi para fazer esse aprimoramento, foi tipo uma residência e foi muito legal. Aprendi ali muito nele, né? Leitura de exames principalmente, enfim, teve muita coisa interessante e que foi a base, inclusive, da minha prática clínica inicialmente. Só que hoje em dia, o conteúdo que eu aprendi aqui, calcular a dieta integral, né? Saber mexer no equipo, o que fazer com paciente crítico, o que fazer com a osmolalidade das dietas, com paciente com diarreia, eu não uso nada. Tipo assim, hoje em dia eu não uso nada. Mas aquilo, de alguma forma, me desenvolveu no emprego que eu estava naquele momento. Ok. Aí, né, saí do hospital, comecei a atender, decidi lá o meu bendito nicho de emagrecimento. O que eu fui fazer? Ai, agora eu tenho um nicho, ai que legal, vou fazer uma pós em emagrecimento. Por quê? Porque eu achava que era extremamente importante ter uma pós em emagrecimento. Eu achava que as pessoas iam me perguntar a minha formação. E para minha surpresa, até hoje, eu acho que 2 ou 3 pessoas de todos os pacientes que eu já atendi perguntaram qual é a minha formação. Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Mari Fazi, eu sou mentora de nutricionistas e também sou fundadora da Amor em Nutrir, uma escola de negócios para nutricionistas de consultório. Os pacientes, geralmente, eles não perguntam. Eu não sei vocês, quantas pessoas já te perguntaram a sua formação, a faculdade que você fez, se você tem pós? Alguém já manda mensagem assim pra você? Oi, tudo bem? Quanto é o preço da sua consulta? Aí você fala, qual foi a pós-graduação que você fez? Gente, isso é muito difícil, o paciente não pergunta, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fui lá, me inscrevi numa pós-graduação, era em São Paulo, ou seja, distante da minha cidade, né? Eu tinha que viajar para ir até lá. E aí, simplesmente, o conteúdo dela era um conteúdo que era mais fraco do que tinha em congresso, do que tinha em curso, do que tinha... Enfim, era muito fraco. Aí eu falei assim, não, é porque tá no começo. Bom, não vou entrar em comparações aqui, era muito ruim, era uma didática ruim. Aí eu peguei e falei assim, gente, não, mas... Peraí, isso aqui eu já sei, nossa, isso aqui é fácil, mas nossa, mas sério que o professor tá falando isso? Nossa, mas isso aí... Sério que o professor tá falando de pirâmide alimentar? Isso aí já caiu para emagrecimento, gente? Sério? Então, assim, era muito difícil, né? Estar naquele ambiente que, na verdade, não tava me agregando nada. E aí eu entendi que, investindo em outras coisas, investindo em outros cursos, investindo em curso online, investindo em livro, estudando, sentando, tirando um dia da semana, igual eu tirava 2 dias para ir para pós, por que não estudar em casa, com os artigos, essas coisas, eu ia ter muito mais resultado. Tranquei a pós. Gente, vou falar pra vocês, esses anos todos, eu nunca finalizei a pós de emagrecimento. Eu não tenho pós-graduação em emagrecimento. Não tenho. Eu, com certeza, antes de fazer uma pós-graduação, eu testaria. Eu iria em algum congresso daquela instituição, eu testaria, inclusive, entendendo se realmente aquele nicho. Porque eu canso de ver aqui como mentora de tantos milhares de nutricionistas que eu já fui. O pessoal entra numa pós esportiva, aí depois termina a pós, não quer trabalhar com aquilo, vai trabalhar, sei lá, com saúde da mulher, vai trabalhar com outra coisa. É claro que nenhum conhecimento é jogado fora. A gente nunca... Ai, nossa, esse daqui foi totalmente... É claro que a gente sempre aprende alguma coisa. Mas antes de você investir seu tempo, seu dinheiro, eu acho que se eu tivesse começando hoje, com certeza eu testaria. Igual, teve uma época que eu achava que eu tinha que ser nutri materno-infantil. Na verdade, não materno-infantil, mas atender criança. Teve uma época que eu tava nessa pegada. Por quê? Por que eu tava nessa pegada? Porque num desses momentos, né, bem no comecinho, assim, lá pra 2013 e tal, que eu estava atirando pra todos os lados, eu achava que consultório não ia dar certo. Porque, afinal de contas, eu não conhecia nenhuma pessoa que vivia de consultório. Nenhuma. As minhas professoras que tinham consultório, na verdade, elas atendiam, 2 vezes na semana, à noite,
dava aula na faculdade, trabalhava num concurso, né? Trabalhava empregada numa prefeitura, trabalhava, sei lá, fazia mestrado, doutorado, né, principalmente. Naquela época, eu não tinha nenhuma referência. Eu não conhecia nenhum nutricionista que vivia de consultório. E os que viviam estavam muito distante do que eu achava que era a minha realidade. Então, eu não botava fé no consultório, eu não acreditava. E por causa disso, eu ficava sempre procurando migalhas. Então, tinha uma escola, tava precisando de nutricionista para trabalhar 10 horas por semana. Opa, quanto? R$500. Nossa, R$500 por mês? Não, vamos lá. E trabalhava lá 10 horas por semana dentro de uma escola, né? Ganhando R$500 no mês. Outra, aí a diretora dessa escola gostou do meu trabalho e me indicou para outra. Na verdade, outra que na verdade eram 3. Ou seja, teve uma fase ali no meu consultório que assim, 4 vezes na semana eu trabalhava das 7 às 17, né? Das 7 da manhã às 17. E aí, então, saía, tomava um café na escola mesmo, ia direto pro consultório, então começava meus atendimentos 5h30 ou 6 horas da tarde. E sexta-feira era o dia que eu atendia com a agenda completa. E sábado de manhã. Então, por muitas vezes, né, por muitos meses, eu levei muito o meu consultório como um bico. Eu saí do hospital para ter um consultório, mas na verdade eu não acreditava, eu não botava fé. Eu me senti louca quando eu fiz isso, né? Porque eu achava que isso não era possível. Então eu me desdobrava, eu saía de casa às 6 e pouco da manhã para estar na escola às 7. Voltava super tarde da noite pra casa, 9h30, 10 horas da noite, às vezes 10h30 quando eu tinha grupo de emagrecimento. E eu vivia nessa loucura, porque meu foco tava no dinheiro e não no resultado dos clientes. Pois é. E aí, só pra você ter noção, teve essa época aí eu falei assim, nossa, eu gosto de criança, tenho uma boa experiência com escola, já tô, né, há quase 1 ano trabalhando com isso. E se eu começar a atender paciente autista? Eu lembro que a Denise Carneiro tinha acabado de escrever um livro, né, sobre alimentação, tirar glúten, lactose, e eu tava muito estudando funcional, eu tava muito nerdzinha da nutrição funcional nessa época, e eu li o livro e tal, e fazia muito sentido tudo aquilo que ela falava, e aí sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer um voluntariado em uma ONG de autistas, né, que atendia crianças autistas. Então, eu fiquei nessa ONG, acredito que por uns 5, 6 meses, e lá eu fazia atendimento uma vez na semana à noite, ou seja, eu tava tirando do meu consultório para poder fazer esses atendimentos lá, oficina culinária, fazia algumas coisas com as mães, via melhora, inclusive o meu Facebook de nutricionista, é que eu acabei deletando, enfim, o Facebook, a gente faz essas besteiras, né, não tem um registro, mas meu Facebook de nutricionista tinha até um depoimento 5 estrelas de uma mãe que tava falando que o filho dela melhorou demais o comportamento, que até a diretora da escola dele chamou pra parabenizá-lo e tal, na escola que chamou ela, né, pra parabenizar, pra ver o que tava acontecendo, e ela acreditava que aquilo era o efeito da dieta que a gente tava fazendo. Então, ou seja, o que eu quero te falar aqui? Com certeza, se eu estivesse começando hoje, eu ia, antes de fazer uma pós-graduação, antes de investir anos e dinheiro nisso, eu iria testar o nicho para ver se é realmente aquilo que eu quero. Então, claro, mas como que a gente testa se as pessoas não querem pagar, né? Se às vezes a gente não consegue arrumar paciente? Simplesmente fazendo voluntariado, vendo, né, com ONG se tem algum tipo de atendimento naquele setor, naquele nicho que você quer, ou então, né, se é um nicho de emagrecimento, esportiva, um nicho mais próximo, que não seja de doença, atender amigos e familiares. E tá tudo bem, você pode atender esses amigos familiares de graça e tal. Ai, Mari, mas eles não valorizam. Meu amor, eles não valorizam mesmo. É fato. Todo mundo que tem uma dieta de graça não segue. É fato. Mas o que eu quero falar aqui pra você é pra pegar experiência, pra pegar prática. Então atende o namorado, atende a mãe, atende o pai, faz uma consulta com essas pessoas, veja se realmente é isso que você quer, entende o que elas estão falando, entende a dificuldade delas, sai daquele roteiro da faculdade. Tanto que no consultório Smart eu entrego uma anamnese, eu entrego um questionário de pré-consulta, sinais e sintomas, que sai completamente daquele roteiro da faculdade. Porque aquilo ali não é suficiente. O que a gente aprende na faculdade não é suficiente para dar resultado para o cliente. Não é resultado para transformar a vida da pessoa através da nutrição, de verdade, tá? Porque muitas vezes na faculdade, a gente não aprende a fazer um tratamento nutricional. A gente aprende a fazer uma conduta só para a primeira consulta e não um tratamento nutricional. A gente sai da faculdade sem saber o que fazer na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. A gente não sabe fazer um tratamento nutricional. Tô errada?
Ou é assim, ou você sentiu que você não aprendeu a fazer um tratamento. A gente só aprende a fazer uma conduta para a primeira consulta. E muitas vezes essa conduta é uma conduta irreal, uma conduta que não é possível do paciente seguir, que ele não consegue seguir. É tão distante da realidade dele que ele não consegue seguir. Enfim, são essas coisas que a gente tem que ver. Então, com certeza, definiria um nicho, né? E antes de investir alto em um nicho, eu testaria, né? Me colocaria ali em prática de alguma forma.